Gernan, são tantos casos de feminicídio que a gente conta e a gente poderia agora estar contando a história de uma pessoa que virou estatística, mas na verdade a gente está contando a história de uma sobrevivente. Aqui ao meu lado está Creuza Carla. Ela é uma sobrevivente porque ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio, mas está aqui, graças a Deus, do meu lado para contar a história de vida dela. Esse caso aconteceu há mais de uma década no município de Carpina. E aí vocês devem se perguntar por que lá e agora ela está aqui. É que é uma longa história, gente. Eu vou primeiro resumir um pouquinho, mas claro, ela vai falar um pouquinho desse relato dela de história de vida. Creuza, ela tinha um relacionamento e esse relacionamento já estava conturbado com um homem de 41 anos, a mesma idade dela. Esse fato aconteceu há 12 anos. Desse relacionamento conturbado, ela tomou a decisão de se separar, de não querer mais conviver com esse homem. Assim como tantos outros casos, ele não aceitava o fim do relacionamento. Ela morava em Itamaracá, trabalhava como marisqueira lá. Mas na tentativa de fugir dessa realidade de violência, ela se mudou para Carpina, tentando reconstruir a vida, tentando começar do zero com um filho que na época tinha 9 anos de idade, fruto de outro relacionamento. Ela achava que estava tudo bem, que nessa tentativa de reconstrução da vida, esse homem iria seguir a vida dele também, mas não foi isso que aconteceu. Quando ela retornava para casa, depois de um show que ela decidiu ir com uma amiga, ela encontrou esse homem nas proximidades da casa que ela estava morando. Ele estava com um amigo, esse amigo inicialmente deu uma rasteira nela e o ex-companheiro dela desferiu 3 disparos de arma de fogo em direção a ela. Um na região das nádegas e outros 2 no coração. Por isso que a gente fala que ela é uma sobrevivente. E ela conta pra gente que os médicos relataram que ela também é um milagre. Então, a partir de agora, eu vou conversar com Creuza para que ela possa relatar esse milagre que é a vida dela diante de tantas violências sofridas. Antes dessa parte do tiro, da tentativa de te matar, houve muitas agressões, houve muitas violências físicas e psicológicas. Ele cortou seu cabelo. Eu queria que você relatasse a tentativa de sair desse relacionamento e como foi difícil pelo simples fato dele não aceitar isso. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gernan. Boa tarde a todos vocês. Sim, foi muito difícil. Ele parecia uma pessoa boa no início, mas depois ele, quando bebia, ficava muito ciumento. Ele me batia e eu perdoava sempre, né? O mal é a gente perdoar. Ele pedia desculpa e eu perdoaria ele sempre, eu perdoava. E numa vez dessa, né, que ele cortou meu cabelo de faca, eu falei que era o fim, não queria mais ficar com ele. Disse, hoje vai ser o último dia que você me bate, você cortou meu cabelo, vou dar parte de você, não vou querer mais de você. Então eu fiz isso lá em Carpina, dei parte dele e pensei que estava segura. E depois de uma semana, tá entendendo, que ele tinha cortado meu cabelo tudinho, eu fui para um show, né, como eu falei, de Alexandre Pires. Quando eu fui chegando em casa, eu e minha colega, ele e o colega dele estavam no quintal da casa que eu morava, me esperando. Quando eu olhei assim, eu fiquei surpresa, eu percebi que ele só ia me bater novamente, não ia fazer isso comigo. Ele falou, olha, é Carla, que ele me chama de Carla, meu nome é Creuza Carla, mas ele me chamava de Carla. Ele, Carla, se não for minha, não vai ser de ninguém. Aí ele deu um tiro na direção da minha colega, ela caiu no chão, pensei que ela tinha pego, né, que ela bebia, eu não bebi, ela ficou lá no chão. E eu fiquei parada assim, sem ação. O colega dele me deu uma rasteira, quando eu caí, aí eu me levantei, ele segurou meu braço, o colega dele deu um tiro no meu bumbum, o meu ex, e me deu 2 tiros no peito. Quando ele deu os 2 tiros, eu já não senti do tórax para baixo, fiquei ali agonizando, me tremendo toda, perdendo sangue, com os 2 pulmões furados, fiquei rouca, que eu não era rouca, né? Sou rouca assim agora depois disso. E ele, quando me viu no chão, ele, eita, meu Deus, eu matei Carla, me balançou assim, correu e me deixou lá. E nisso eu demorei muito para ser socorrida, tudo. Eu pensava que era o meu fim, só vi o meu filho na minha mente. E eu fiquei ali agonizando, aí veio o policial que morava lá em cima, na casa que eu morava. Quando ele me viu ali, ele me pegou no colo e me levou. Tá entendendo? Acordou minha colega e me levaram. O médico disse que
por tanto tudo que eu passei, 4 horas para ser socorrida, quase 5, disse que eu não ia sobreviver. E quando eu sobrevivi, fiquei 3 dias em coma. Assim, quando eu voltei, eu queria morrer, né? Porque eu já não sentia, assim, naquele momento ali, eu não queria viver. Eu vou falar sério, eu só queria tirar o resto da minha vida. Eu disse, não quero mais viver. E fiquei muito depressiva, né? Aí o meu filho só era uma criança de 9 anos, aí minha avó era viva. Aí eu pedi muita força a Deus para eu sobreviver, né? Para eu sair daquilo. Mas quando eu saí do hospital ali, depois de 28 dias, eu fiquei com uma depressão muito forte. Eu só queria tirar a minha vida naquele momento. Aí com a ajuda do meu filho, eu disse, eu não vou tirar a minha vida, eu quero viver, quero viver. E hoje eu tenho um sonho de sair do aluguel, eu recebo um salário mínimo, tá entendendo que eu era marisqueira, né? E vendia lanches também. Então, assim, eu disse assim, eu quero viver. Aí eu vendi água mineral, mas só que era muito peso para eu levar no colo, deixei de vender água mineral, que meu filho vai arrastando a minha cadeira, né? Porque não é automática. Meu sonho também é ter uma cadeira automática, para eu ser mais independente e ter um lugar adaptado para mim, porque o aluguel que eu pago hoje em dia é R$1.000 e é ruim. É horrível ainda, tá entendendo? Porque se eu andasse, tinha casa de 700, 650 em beco, que eu não fazia questão de morar em primeiro andar, mas assim é bem complicado, tá entendendo? Uma casa tem que ser melhor para mim, é R$1.000, eu recebo só um salário mínimo e fica bem difícil. E eu vendo, né, amendoim, paçoca, jujuba, chiclete, R$1, né, gente, para tentar sair do aluguel. E quem vê aqui minha história, vocês puderem compartilhar, as mulheres se juntar, os homens também, porque ele não era um homem, ele era um cabra safado. Porque 90% aqui das pessoas vêm homem e mulher junto, tá dentro tudo junto comprar mim. Ele só foi um cabra safado que fez isso comigo, não um covarde. E eu queria a ajuda de vocês. Eu vou continuar falando sobre essa parte de como você conseguiu mudar de vida, mas tem alguns detalhes aí que geram uma curiosidade a respeito do fato, quando ele aconteceu. Você me contou que passou mais ou menos 5 horas para conseguir receber um atendimento médico. Esse fato aconteceu à noite, não tinha tanta movimentação. Por infeliz coincidência, o seu vizinho, que é um policial, não estava no momento, mas mesmo assim ele foi quem te ajudou, levando para um pronto-socorro, mas mesmo assim houve essa demora e você poderia não ter resistido, né? Por vários fatores, inclusive pela demora no atendimento.